Boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos. Bem-vindos mais uma vez a essa casa abençoada. Boa noite, irmãos da internet também. Nós estamos dando seguimento ao estudo do livro dos Espíritos, sobre a criação. Nós estamos no capítulo sobre a criação e hoje nós vamos falar sobre a formação dos seres vivos, né? Nós falamos da formação dos mundos e agora a formação dos seres vivos. A pergunta 43 pergunta o seguinte: quando a Terra começou a ser povoada? E a resposta dos benfeitores é a seguinte: no começo tudo era o caos, os elementos estavam desordenados, pouco a pouco as coisas foram tomando seus lugares, apareceram então os primeiros seres vivos adequados à condição do planeta, condição daquela época. Como a gente disse na semana passada, Kardec deixa muito claro que o livro, a codificação espírita, ela não é a última palavra, mas sim a primeira. Nós estamos falando aqui de uma época de 1857. Obrigado. De 1857. Depois dessas obras da codificação, vieram outras obras complementando essas informações. Para quê? Para que gradativamente a gente fosse aprendendo. Nós temos dois livros a citar aqui. A Caminho da Luz, que é um livro que detalha essa situação, essa formação dos seres vivos na Terra. Lá nós vamos encontrar que foi colocado na Terra um fluido semiviscoso sobre todo o planeta. Esse fluido semiviscoso foi onde começaram a se formar os embriões dos seres vivos, que começaram depois através das águas, né? Começaram a surgir os primeiros protozoários, e é mais ou menos assim. Primeiro foi se habitando as águas, surgiram os seres aquáticos, depois peixes, depois répteis, aí eles vieram, depois anfíbios começaram a migrar para o terreno sólido, para a terra seca, depois vieram os répteis, aves e mamíferos. Grosseiramente é essa a evolução animal. Depois, é claro, chegou até o homem, né? O ser humano. Esses detalhes a gente encontra em obras complementares: Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz e tal. Então aqui ele vai dar um apanhado geral da formação da Terra. Então foi o que ele disse aqui. Apareceram então os primeiros seres vivos adequados à condição do planeta. Outra pergunta: qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? A Terra continha a forma embrionária dos seres que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. É aquilo que eu falei, aquele fluido viscoso, semiviscoso que estava envolvendo o planeta. Lá tinha as formas embrionárias que depois dariam origem aos seres vivos do planeta. Os elementos orgânicos se agruparam e se desenvolveram desde que cessou a força que os mantinha afastados, as forças telúricas, aquelas forças que ainda tornavam o planeta inabitável para esses seres. Formaram-se assim os embriões de todos os seres vivos. Esses embriões começaram a se formar a partir daí, quando a Terra, à medida que a Terra foi se tornando um ambiente favorável à vida orgânica, cada um dos seres, de acordo com a espécie e com as condições atuais do planeta, foram se desenvolvendo. Esses embriões permaneceram em estado latente e de inércia, assim como a crisálida e as sementes das plantas, aguardando o momento propício ao aparecimento de cada espécie. Quando esse momento chegou, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. A história que o Padre falou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que foi a galinha. Depois ela começou a botar o ovo. Aí fala que estado latente de inércia, que é como os embriões se mantinham naquela época, estado em que existe falta de atividade estando em repouso.
aquilo que não se manifesta exteriormente enquanto aguarda o momento propício, período entre um estímulo e a reação por ele provocada, espécie de dormência dos elementos. Quer dizer, aquele embrião estava adormecido ali, esperando o momento certo de eclodir. A gente vê muito disso aqui na natureza ainda. Eles vão explicar aqui. Crisálida é o terceiro estado da vida da borboleta. É o local onde o inseto permanece aguardando que se processe sua metamorfose, sua mudança, e sai de lagarta para borboleta. Aí, outra pergunta. A gente vê aqui, por exemplo, quando os cientistas arqueólogos começaram a abrir as pirâmides do Egito, encontravam lá sementes de trigo, de 7, 8, 10 mil anos. E eles cultivaram, pegaram aquela semente, limparam, trabalharam e cultivaram, ela germinou. De 3, 4 até 10 mil anos. Você vê que é um estado latente. Existe uma vida latente ali que germinou depois de 10 mil anos. É isso que os elementos é isso que os espíritos estão explicando sobre a formação dos seres vivos no nosso planeta. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se encontravam em estado fluídico no espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas. A gente já falou do fluido cósmico universal e do princípio inteligente. Eles estavam lá, um princípio inteligente entre os espíritos e o fluido cósmico universal, aguardando o momento certo de começar a germinar a vida ali. Aguardando a formação da Terra para começar uma nova existência. Comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de simetria constante. Alguns elementos químicos a gente junta e formam cristais perfeitos. Químico, hein? De acordo com cada espécie, desde que estejam nas condições adequadas. Se a gente cria um ambiente apropriado, os elementos químicos se formam, né? A menor perturbação dessa condição é suficiente para impedir a reunião dos elementos e a formação do cristal. Qualquer coisinha ele não vai se formar. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Ele está querendo fazer um comparativo. Se hoje a gente consegue, na química, desenvolver essa situação, por que os seres orgânicos não teriam a mesma condição? É tudo natureza, é tudo que vem de Deus, né? Animais e sementes de planta se conservam durante anos e apenas se desenvolvem quando encontram uma temperatura adequada e um ambiente propício. Grãos de trigo, lembra que eu falei? Podem germinar depois de muitos séculos, né? A gente já viu na televisão, muita gente teve a oportunidade de ver, quando chega principalmente na África tem temperaturas, tem estações muito abruptas. A seca é uma seca terrível, seca tudo mesmo. E depois, quando vem as monções, as chuvas, eles alagam tudo. E lá tem umas espécies de sapo que, quando começa perto do fim da chuva, eles se enterram, se cobrem de terra, ficam lá aquela estação toda de seca terrível. Aí, quando vem a chuva, eles recuperam a vida e saem de lá. É impressionante. E isso é o ciclo da vida, né? Portanto, existe nesses embriões um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para desenvolver. O que vemos diariamente não pode também ter existido desde a origem da Terra. Agora ele vai dar um outro exemplo aqui que é interessantíssimo. Não é muito digestivo, mas é interessante. A formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em algo a grandeza de Deus? Claro que não, né? Porque Deus criou a natureza. Se essas forças são produzidas pela própria natureza, são produzidas pela criação do Pai.
né? Ele não precisa estar toda hora lá mexendo. Ele cria um sistema que por si só se orienta, por si só revive e reage. Pelo contrário, corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder, que se exercem sobre mundos infinitos, através de leis eternas. Ele cria suas leis, e essas leis, a própria lei da física, da química, que Deus criou, elas mesmas por si só operam. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos com vitalidade, mas Deus tem seus mistérios e colocou limites à nossa investigação. Tem coisas que a gente precisa de tempo para conseguir desenvolver e descobrir. Aí fala que Allan Kardec se refere aos grãos de trigo encontrados no interior das pirâmides do Egito, que foram submetidos à experiência de germinação com sucesso, depois de muitos séculos. Aí fala assim: ainda existem seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o embrião primeiro já existia em estado latente. Vocês testemunham esse fenômeno todos os dias. Aqui que a coisa não é muito objetiva. Não se encontram em estado latente no corpo do homem e dos animais uma multidão de vermes que, para despertar, só aguarda a fermentação que resulta da decomposição da matéria orgânica. Quando a gente morre, não tem vermes que vão comer o nosso corpo físico, e eles estão aqui em estado latente com a gente. E eles só vão se manifestar quando existe esse processo de decomposição, que é a condição adequada para que eles surjam. Olha que coisa interessante. Então, isso aqui mostra como é a formação do mundo lá no começo. Existiam embriões em estado latente, que assim que as condições do planeta se tornaram apropriadas, eles foram surgindo. E cada um na sua espécie, cada um no seu tempo, né? É um pequeno mundo microscópico, adormecido e que aguarda o seu despertar. Esse aqui é o exemplo mais perfeito da formação, né? A espécie humana encontra-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, ou melhor, desculpa, a espécie humana se encontrava aqui junto com os elementos orgânicos? Essa é a pergunta. Sim, e surgiu quando chegou o seu tempo. Foi daí que veio a expressão: o homem foi feito do limbo da terra. Quer dizer, até o elemento orgânico para a formação da raça humana já se encontrava na terra. E foi só quando surgiu o momento apropriado. É claro que a gente tem que entender que existe todo um processo evolutivo. Não é esse ser humano que hoje está aqui, nós que estamos aqui, que tinha lá naquela época. Era um ser humano rudimentar que veio evoluindo ao longo dos milênios até se tornar essa espécie humana que hoje tem, e que ainda não é a espécie humana perfeita da Terra. Nós ainda vamos evoluir mais ainda. A nossa compreensão física vai evoluir mais ainda até que cheguemos aos mundos ditosos, aos planetas felizes. Nosso organismo vai evoluir a ponto de a gente não usar mais carne animal, né? Viver se alimentando de coisas bem mais suaves e mais sutis. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da Terra? São perguntas se a gente consegue saber quando foi que isso aconteceu. Não. Todos os cálculos feitos pelo homem são hipóteses, suposições. A gente ainda não consegue chegar a descobrir quando é que isso foi criado, né? Se um embrião da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos da Terra, por que razão os homens não se formam mais espontaneamente, como ocorreu na origem dos tempos? Quer dizer, se esses elementos já estavam lá, por que hoje não existe formação espontânea do ser humano, como existiam dos animais na época? O princípio das coisas permanece entre os segredos de Deus. Entretanto, podemos dizer que os homens, uma vez dispersos pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação,
para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo ocorreu com as diferentes espécies de seres vivos. Aqui volta na história da galinha. Primeiro surgiu a galinha, mas a galinha foi dotada de uma condição orgânica que depois ela mesma pudesse se reproduzir através do ovo, né? Então daí para frente não precisava mais surgir seres espontaneamente. A mesma coisa o homem, é a mesma coisa todos os animais. Hoje a gente tem que ver um boi surgir espontaneamente. Tem que ter um processo de procriação. Então, as espécies na época surgiram por uma necessidade, não tinha nada, tinha que surgir de alguma forma. Então teve esse surgimento espontâneo dos seres. Sempre desde das espécies mais rudimentares, unicelulares, até as espécies mais complexas. Mas surgiram espontaneamente. À medida que as espécies foram evoluindo, elas mesmas criaram mecanismos de reprodução que lhes permita a procriação sem necessidade de surgimento espontâneo. Porque é tudo uma questão até da própria perfeição de Deus. Você imagina, a gente está andando na rua, começa a sair uma galinha daqui, um peixe dali, né? As coisas têm que entrar num mecanismo de condição apropriada, né? De condição apropriada. Meus amigos, esse aqui é a parte de hoje da formação dos seres vivos. Nós entramos na semana que vem no povoamento da terra, Adão. Vamos falar um pouco da personagem de Adão. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que ficou mal explicada, alguma coisa, fiquem à vontade. Tem? Ela só quer perguntar que hora eu vou lavar a louça. A pergunta dela é que hora você vai lavar a louça. Alguma coisa aí lá? Eu vou fazer apenas um complemento. Então vem. Que é só para ilustrar. Então deixa eu tirar aqui. E de uma certa forma você colocou muito bem. Muito bem. Né? Deu uma explicação bem apropriada. Devagarzinho a gente vai. Na questão que ele colocou do início, né, da formação da Terra, me presta o seu microfone aí. É interessante a gente pontuar quando a formação da Terra. Quais foram as primeiras vidas, né, que iniciaram-se na Terra? Como ele falou, antes, né, o planeta estava era só fogo. Aí veio a água e acalmou aquela situação que se encontrava o planeta. Daí começaram, né, a surgir as erupções, a Terra. E aí iniciou-se o projeto mineral. Então é legal a gente gravar isso, né? Quais foram as primeiras vidas do planeta? Mineral. Então o minério é um ser que também ainda está em evolução. Ele tem vida, mas ainda muito distante daquela que nós nos encontramos hoje. Se existe uma distância entre nós, seres humanos inteligentes, os animais, essa correlação é como se nós, seres humanos, com Deus. Então vocês imaginem a distância que existe entre os seres vivos, inteligentes e não inteligentes, que são os animais, né? Então, depois, quando o planeta começou, a Terra começou a surgir, veio quem? Vamos lá, é legal a gente... Os vegetais surgiram, eles estavam todos ali no estado latente, como o Mário explicou, isso mesmo, aguardando o momento certo para eles entrarem em evolução. Então começou pelos minerais, aí veio os vegetais, e depois quem que apareceu? Não, quem que depois apareceu depois dos vegetais? Os animais. Os animais, e até ele colocou lá os dinossauros, aqueles bichos, répteis, tudo quanto era bicho feio que tinha aqui na Terra. Aí chegou um bicho mais feio ainda, que éramos nós.
Porque ainda esse tipo de, né, ainda eles estavam ali aguardando. Agora, nós, quando também estávamos esperando a preparação do planeta no momento certo, para que nós pudéssemos acoplar aqui no planeta. Então, nós estávamos num estado espiritual, dormentes. Nós estamos dormindo, todos nós. Imagina uma nave espacial enorme, vamos dizer assim, tá? Todo mundo lá deitado, dormindo, esperando o momento certo para que pudéssemos iniciar a vida humana na Terra. Dá o sinal. Então, quando estava mais ou menos tudo já organizado, chegamos nós aqui, né? Algumas pessoas falam que nós éramos, né, descendentes dos macacos, não tem nada a ver isso. Nós tínhamos, sim, aspectos parecidos com os primatas. Nós tínhamos, sim. Nosso corpo era todo peludo, nós tínhamos rabo, né? Tínhamos os dentes, né? Os caninos. No decorrer dos seres, na evolução que nós tivemos no planeta, os animais também evoluíram, muitos saíram da água, foram para a Terra e outros voaram. E nós a mesma coisa, nós fomos no decorrer da nossa existência aqui no planeta, nós fomos evoluindo. Então, caiu o primeiro rabo, nós éramos corcundas, andávamos muito parecido com os primatas, sim, mas nós éramos o que? A grande diferença, éramos animais inteligentes. Essa é a diferença. Além da força vital que nós tínhamos, né, de dar a vida, nós também temos o que? O nosso espírito. Coisa que ainda os animais ainda estão com aquela origem espiritual muito pequenininha. Eles estão desenvolvendo. Vai chegar um momento que eles vão alcançar e vão ser, pode chegar a ter um espírito como nós, seres humanos. Mas isso pode pôr bilhões e bilhões de anos para eles conseguirem chegar nessa condição, na evolução. Mas tudo evolui, tudo. Os minerais vão evoluir? Vão. Os vegetais vão? Com certeza. Todos os habitantes que estão, né, na Terra vão evoluir. Seres vivos, vão evoluir. Então, é legal que a gente, né, entenda todo esse processo da nossa evolução. Então, vamos lá, mineral, vegetal, animal e animal racional. Essa foi a sequência que nós, né? Então, quando a gente diz hoje, que é interessante, que aqueles que não se ajustarem às novas atividades do planeta Terra, o que vai acontecer? Eles irão habitar um novo mundo, um novo planeta, que estará próximo do nosso planeta e vai nos levar. E nós vamos estar em estado latente, dormindo. Nós vamos estar aqueles que não se ajustaram ao nosso planeta, que a gente vem, né, pontuando isso, né? A nossa doutrina pontua que o homem precisa evoluir, e se ele ainda né, teimosia de não querer, ele vai ser levado para um outro planeta e vai iniciar tudo de novo, desde o começo, quando o nosso planeta era um planeta primitivo. Hoje nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós vamos evoluir para um planeta de regeneração. Recuperação. É isso mesmo. Ficou claro isso, gente? Isso ele coloca uma coisa, né? Isso é importante que a gente conheça todo esse processo, né, da nossa vida, como nós começamos aqui na Terra. E aí ele vai entrar na semana que vem num processo que é muito bonito, que eu não vou falar, que é a questão do Adão, né? O Adão, que tem muitas histórias da carochinha que a gente inventaram, da Adão e Eva, e eu já falei algumas vezes, né? Então ele vai explicar melhor isso para todos nós, né? Assim como falaram que o planeta foi feito, né? Que Deus criou o planeta, né? Tudo em 7 dias, né? Quer dizer, pode ter sido mal interpretada. 7 ciclos. 7 ciclos, que foram todas as evoluções que o planeta tem.
Então, diante dessa história, tem a questão científica, que mostra quanto o planeta é antigo, quantos bilhões de anos demorou para conseguir chegar aonde nós chegamos. Então, isso é fato, é ciência. Não é religião, é ciência. Então, como foi colocado, sementes de trigo foram encontradas ali nas pirâmides. Por quê? Elas estavam o quê? Longe da luz, da água, do oxigênio e do gás carbônico. Então, ele estava o quê? Inato, estava ali latente. Mas tinha um princípio de vida lá. E aquele princípio. Então, existem seres que ainda vão surgir no nosso planeta. Você acha que a gente só... Ainda vão surgir novos habitantes? Pode ser uma bactéria, como tem aparecido, a gente tem percebido, tem notado, vírus, bactérias, elas vão iniciar, vão começar no momento que o planeta favoreceu a existência desses animais. Se reproduz. Vai começar desde o início, eles vão surgir e disso aí eles vão, e eles se aproveitam às vezes do que? Pode ser do nosso corpo físico, pode ser de um lago, de um vegetal, de um animal. Eles vão ajustar e vão ver que, opa, agora eu vou existir também. Como foi dito pelo Mário, quando a gente morre, nós temos dentro de nós esses vermes, estão ali. Bactéria. São vermes, que estão ali. Estão ali, está dentro do nosso corpo físico. O momento que nós deixamos esse corpo, ele começa a putrificar. É o momento deles para surgir. Olha só. Então, é entendível, que tudo está ali aguardando todo esse processo. Legal? Desculpa, eu só queria só complementar Eu isso. estava assistindo hoje, à tarde, hoje eu foguei, estava assistindo à tarde aquele filme das pirâmides do Egito. Aí aquele faraó Tucanancamos foi um faraó que eles fizeram esse teste de ficar no túmulo, que ele morreu, colocaram no túmulo por 7, 8 anos dentro da pirâmide. E ele depois foram reabrir a pirâmide, ele estava de corpo totalmente intacto. Não teve contato com a terra, não tem nada. Teve contato com o óculos. Qual é o principal? Eles são intactos. Qual o principal fator que nos derruba? O oxigênio. O oxigênio, o agente mais oxidante. Ele oxida. Deixa ele Ele destrói. Ele é o mais E tem vidas que não conseguem sobreviver no nosso planeta. Nem outros seres de outros planetas que nós acreditamos. Quem acredita que existe vida após aqui, a vida além da Terra? Não, acho que existe. Alguém tem dúvida disso? Não, existe, né? Existe. E isso é, inclusive, para assegurar a nossa segurança. Então, temos condições aqui para também eles não conseguirem, às vezes, interferir no nosso planeta. E onde hoje eles estão conosco? Através do quê? Espiritualmente. É só curiosidades, tá? Que a gente aprende nos nossos estudos. Porque, fisicamente, eles não estão em condições de habitar o planeta, mas em espírito sim. Eles estão junto conosco. E às vezes eles nascem num corpo físico igual ao nosso. Mas aí é outro estudo, é outra história. Nós estamos dentro do beabá ainda, aprendendo. Tá bom? Eu vou aproveitar então esses momentos, agradecer a vocês pela atenção, Eu vou pedir para desligarem os celulares ou deixar no modo avião. Existem, a gente tem todo mês aquele programa de doação, de doação de cestas básicas para 30 famílias, e a gente sempre conta com a colaboração de todos vocês, com alimentos não perecíveis, para ajudar, a ter uma cesta adequada para eles quando chega no final do mês, tá certo? E a gente faz essa distribuição todas as quartas-feiras, a última quarta-feira do mês, no período da tarde aqui que a gente faz a entrega. Nós temos um bazar que ajuda-nos aí
as questões, né, da casa, das necessidades, fica ali do lado direito com roupas e outros produtos de boa qualidade, que é feito uma... E também recebemos doações de boa qualidade, né, para que a gente possa revender tudo isso. Ainda estão abertas as inscrições para os estudos da doutrina, estudo da doutrina espírita, kardecista. Quem quiser, né, se inscrever lá na secretaria, é uma excelente oportunidade para nós nos aprofundarmos nos estudos, porque a gente acha que conhece, mas não sabe nada. E nem mesmo quem estaria ensinando, que estaria há muitos anos, não sabe nada. A gente fica... Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente entende o quão é grande e o tamanho de quanto nós ainda precisamos evoluir para entender ainda muitos mistérios que estão ocultos. Mas os estudos nos esclarecem muito. Somos privilegiados de termos, né, os livros de Allan Kardec, Chico Xavier, que nos trouxe, né, vários livros. Então, tudo isso é uma riqueza imensa para o nosso ser. Aproveitem, venham, estudem, é muito bom. E para isso tem uma biblioteca lá em cima, gente. Eu não sei se todos sabem, nós temos uma biblioteca onde nós emprestamos os livros, né? E não tem problema, só assinar ali, pôr o nome, o telefone, e pode levar um livro e depois devolver, tá bom? A gente tem outro programa que é a doação de lãs, que a gente também faz. Com a doação das lãs, a gente faz os quadradinhos do amor, que a gente chama, onde a gente depois monta os cobertores, as mantas, enfim, para distribuir naqueles hospitais que atendem aquelas crianças, né, os recém-nascidos, de forma muito precária. Tá? Então a gente ajuda também essa parte daí da população. E eu tenho também, assim, nós temos 2 eventos que vão acontecer. Vocês viram, que é o Caldo. Então, essa aqui seria a última semana para fazer os pedidos. Por quê? Na quarta-feira nós não vamos abrir a nossa casa. Por quê? Por causa do jogo. O Brasil vai jogar justamente na quarta-feira, não sei se é 6h30 ou 7 horas. 7 horas. Então, a gente... né, é um momento importante nosso, de todo o planeta, e nós brasileiros, né, fazer a nossa torcida. Faz jus, né? Temos também que torcer por eles. Então, quem puder nos ajudar, né, fazendo os pedidos dos caldos, que poderão ser retirados no dia 27, que é no sábado próximo, a partir das 10h30 até as 12h30. Tá bom? Então, nos ajude para manter a nossa casa. Os pedidos até quinta-feira... Tá, mas pode ser feito. Só que precisa, assim, né, ter alguém de contato aqui na casa ou pelo Facebook, para que a gente possa comunicar na secretaria. Mas quem puder, de uma forma ou de outra, tem como se comunicar, né, conosco. Tá certo? E no Facebook tem ali alguns telefones de contato que a gente pode ser utilizados. E também a gente tem paralela a rifa do edredom, que está ali à disposição também lá na secretaria. Então isso tudo, gente, é para nós, nós não temos recursos. Os recursos somos nós mesmos quem administramos, e para que a gente possa estar, né, atendendo, e aqui somos todos, né, voluntários. Cuidando das 30 famílias. Então, esse programa surgiu, né, por as pessoas, a gente também tem que ter alguma ação social. Sim. E a gente achou que era o momento certo, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos com a palestra, eu vou, então... Evangelho no Lar. Muito obrigado, está aqui, ó. Todos têm ele me lembrou hoje. Todos sabem, alguém conhece o roteiro do Evangelho no Lar? Todos têm essa... Quem não souber, o roteiro tem na secretaria também, que é uma atitude, é uma ação nossa de nós protegermos a nossa casa. Proteger do que? Das invasões espirituais, das forças ocultas, das forças negativas. E lá a gente consegue melhorar a nossa condição dentro da nossa própria casa. Tá bom?
Então vamos lá. Ó, só porque tem uma tarefinha para fazer palestra hoje, olha, todo mundo fazendo. Só porque desculpa, estava tudo puxa-saco aqui. Vocês vêem só? É a professora. Tá bom. Então vamos lá, gente. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico. É um momento especial onde nós, através dos nossos pensamentos, fazemos aquele colóquio amoroso de agradecimento, onde os benfeitores desta casa, com muito carinho, se aproximam de nós e, através dos nossos pensamentos, declararmos para eles as nossas necessidades, as nossas súplicas, aquilo que realmente seja importante para cada um de nós, para que eles possam levar todos esses pedidos até o nosso Pai. Então, esses benfeitores são os mensageiros de Deus que levam de uma forma carinhosa todos os nossos pedidos. E quando a gente reza, quando a gente se coloca nessa situação mental, nós criamos, através da nossa fé, do nosso amor, uma corrente de luz. E essa corrente de luz é formada pelos nossos pensamentos, que irão chegar até os hospitais, as creches, os asilos, os andarilhos, nosso bairro, nossos familiares, aqueles que não puderam estar presentes, e que essa corrente de luz possa chegar a todos os dirigentes de cada nação, os presidentes, para que eles possam ter ali o entendimento do amar uns aos outros, de não ter que tirar a vida de mais ninguém neste planeta. E que possamos, através da nossa oração, de joelhos perante Jesus nesse instante, colocar aquele pedido bem gostoso com Jesus e com o nosso Pai, onde Ele nos ensinou dessa forma. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E que possamos, chamar a nossa amiga tarefeira, Neuza, que fará uma palestra bem gostosa para todos nós, para complementar todo esse trabalho que a gente tem aqui nesta casa abençoada. Essa está lindo, né? Então, eu vou passar para você aqui o microfone. Som, acho que o bicho ligou aqui. Acabou a bateria. Bom, bacana. Você começa e eu vou pegar o outro. Tá, então, uma boa palestra para nós. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Adoro falar com vocês. E, na verdade, o palestrante de hoje não veio. Palestrante substituto. Aí eu vim substituir o palestrante. Então, como sempre, nós buscamos os temas das nossas palestras nesse livrinho aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acredito que todo mundo já conhece, né? Se não conhece ainda, conheça, porque é muito, muito, muito bom. É uma diretriz muito boa. E aí caiu o capítulo 19, que é aquele capítulo que fala que a fé remove montanhas. Quem que já ouviu? Todo mundo já ouviu isso, né? Que a fé remove montanhas.
E o que será que é essa montanha, gente? O que é essa montanha? Quem me fala o que é essa montanha? Alguém sabe o que é essa montanha? São os nossos desejos, pensamentos. Nossa própria descrença, né? A dificuldade, os problemas. Muito bem, meninos e meninas. Essa montanha são as dificuldades pelas quais nós passamos ou tentamos passar. E nesse capítulo 19, eu vou ter que pôr o óculos para achar, porque essa letra é muito petitiquinha. Só um minutinho, pessoal, que eu vou achar aqui. É o próximo. Aqui. Nesse. Vamos dar licença. Sim, senhor. Prontinho. Então, pessoal, aí, né? Mudou? Fiquei mais chique agora. Nesse capítulo da fé transporta montanha, tem um item, que é o item 8, que é de lá que eu tirei o que eu quero falar para vocês. Que é a parábola da figueira seca. Vocês também já ouviram falar sobre essa parábola, né? Da figueira seca? Não? Não? Você não ouviu, não? Então tá, então eu vou falar para você. Diz assim, que Jesus, quando saiu lá de Betânia, estava com a galera toda caminhando com ele, eles passaram próximo de uma figueira, e essa figueira, ela estava seca, e a galera estava com fome, e não tinha figo. Mas isso é só uma parábola, tá, pessoal? E aí diz assim, que Jesus chegou perto dessa figueira e tipo que falou coisas negativas para essa figueira. E no dia seguinte, essa figueira estava pior ainda. Ela estava bem ruinzinha. E aí, diz assim, o Pedro, né? Diz assim, mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente, prestem atenção nisso, pessoal, prestem atenção nesse trechinho. Mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá. Ele o verá com efeito acontecer. A figueira, pessoal, é o símbolo das pessoas que não tem nem ele nem beira, não produzem nada de bom, né? Não produzem nada de bom. Mas o que é interessante desse trechinho, que eu fiquei lá com os meus botões pensando, é que quando diz que tudo aquilo que você disser, crendo, acontecerá. E o que eu tenho para falar com vocês a respeito disso? Que tudo nesse planeta é energia. Tudo é energia. Isso é energia. Isso aqui é energia condensada. Nós somos energia condensada. O nosso espírito é energia. Então, tudo é energia. E tudo funciona através de, primeiramente, a nossa mente. Tudo, absolutamente tudo que existe, começou pela mente. Tudo.
Antes de qualquer coisa ser criada, alguém pensou em criar. Então começa por aqui. E depois isso é criado. E aí o que eu quero dizer para vocês? Quando nós gostamos muito de alguém, nós desejamos o bem para esse alguém, né? Nós torcemos por esse alguém, nós fazemos nossas vibrações, nossas orações para essa pessoa. E essa pessoa, ela vai ser envolvida por aquelas vibrações que nós emanamos, e aquilo vai trazer para ela uma força, um lenitivo, vai trazer uma coisa boa. E o contrário também existe? Sim. Sim. Existe. Se eu não gosto de alguém, eu tenho muita raiva desse alguém. Talvez pior do que isso, eu sinto ódio de alguém. Então, quando eu tenho ódio de alguém, o que eu vou desejar para ele? Isso normalmente, tá? Uma pessoa que não tem conhecimentos vai desejar o que desse alguém? O mal. Tudo de ruim eu quero para alguém que me fez o mal. Que eu tenho uma raiva dessa pessoa, que se eu pudesse pegar o pescocinho. Então é assim que a gente pensa. Só que tem um porém. Nós pensamos. O que eu comecei a falar antes? Que tudo a gente começa a criar aqui. Isso aqui, pessoal, é uma usina que não para. Não para, não para, não para. É uma usina. Então nós pensamos, trabalhamos essa energia que eu estou falando para vocês. Quando nós falamos, isso também eu já falei para vocês em uma outra palestra, mas eu preciso falar disso por conta de onde eu quero chegar. Quando nós falamos, por exemplo, Luiz, meu aluno mais doido é o Luiz. Eu ia falar que é o seu Francisco, mas não. É o Luiz, vamos respeitar. Suponhamos que o Luiz me fez uma coisa gravíssima. E aí eu fico com ódio imenso dele. E eu falo, eu quero que aconteça tal e tal coisa com o Luiz. E a minha cabeça planejou tudo que eu quero que aconteça com o Luiz. Enquanto eu estava aqui no âmbito da minha mente, é uma coisa. Quando eu falei, Quando eu falei, a energia é outra. Ela sai dessa minha matéria aqui e entra onde? No éter universal, onde tudo é criado. Então sai de mim, cria uma forma e cria uma direção. Quem é a direção? Luiz é a direção. Tá? Aí suponhamos que naquela discussão que nós tivemos, o Luiz também está muito bravo comigo. Muito bravo mesmo. Então quer dizer que o Luiz está na mesma Sintonia. Mesmo nível. Na mesma sintonia, na mesma vibração que eu. E nesse universo tudo é sintonia e vibração. Então ele está na mesma vibração que eu. Aí o que acontece com a minha vibração? A minha vibração está indo para o Luiz. Quando chega lá no Luiz, a dele está igual à minha. Casou a vibração. O que vai acontecer com o Luiz? Vai captar você. Vai dar meleca, não vai dar meleca? Transtorno. Vai
vai dar meleca, porque o Luiz está na mesma vibração ruim que eu, ok? Então a minha vibração vai até o Luiz, faz tudo o que tem que fazer com o Luiz, e depois ela Volta para você. retorna para mim. Mesmo mel, né? Mesmo sabor. Retorna. Sabor chocolate, né? Ela retorna para mim de forma triplicada. Já viram bumerangue? Bumerangue você joga, né? Quando ele sai, quando ele volta, então volta com uma força triplicada, né? Muito bem. Agora, eu estou com uma raiva do Luiz e aí eu mando aquela energia ruim. Só que o Luiz é uma pessoa que quando acorda, ele já se conecta com a fonte criadora. Ele já agradece por estar acordando, ele já agradece porque ele tem um chuveirinho para tomar um banho, agradeceu a caminha que ele dormiu gostosinha, cobertorzinho, um cafezinho quente, um pãozinho na chapa. Ele já vai agradecendo tudo que ele tem, Conectando. sabe? Vai se conectando com a parte positiva da vida. Então ele está vibrando nessa energia positiva, naquele momento, né? Aí a minha energia vai até o Luiz. A minha energia está aqui, a do Luiz está aqui. O que vai acontecer? Vai, não acha sintonia, retorna para mim. De qualquer forma, eu sempre vou me lascar. Ele estando na mesma sintonia que eu ou não, eu vou me lascar da mesma forma. Porque eu criei aquela energia ruim. Ela é minha e ela volta para mim. Eu criei. Não achou espaço. Não achou espaço. Não achou moradia. Então, voltou. E isso, pessoal, significa que nós somos detentores de um poder gigantesco. E a maioria das pessoas, infelizmente, desconhecem por pura ignorância, mas a ignorância de não saber, não ter este conhecimento, né? A partir do momento que conhece, passa a pensar e agir de uma outra forma. E quando nós entendemos essa lei da vibração e nós passamos a agir de forma diferente, tudo em nosso entorno muda. É impressionante isso, como tudo muda em nosso entorno. Na verdade, geralmente, né, as pessoas querem que as outras pessoas mudem. Você não aceita a pessoa como ela é, eu quero que ela mude. E não é assim. Ninguém muda ninguém. E ninguém vai mudar porque você quer que ela mude. Eu mudo. Eu tomo a iniciativa de mudar. Eu mudo as minhas atitudes, meus pensamentos. Automaticamente, quem está perto de mim vai perceber a minha mudança e vira aquela coisa de dominó. Efeito dominó. Eu não preciso fazer esforço. Eu preciso fazer esforço sim para que eu possa mudar. Eu faço esforço. Porque não é fácil, pessoal. Não é fácil você sair de uma característica que você levou tantos anos nessa característica e mudar. De repente você sempre foi uma pessoa má, ruim. Está lá com seus meio século de idade, por exemplo.
Você não vai modificar isso em 5 dias, 50 dias. Agora não muda, tem que levar tempo. Leva tempo. Mas desde que você queira realmente, você consegue. E é onde eu quero chegar com isso? Que tudo aquilo que você quer, você consegue. Tudo aquilo, pessoal, que nós queremos, nós conseguimos. Desde que a gente acredite. Quando ele fala aqui da fé, que a fé move montanhas, não está dizendo aqui daquela fé religiosa, tá? Ah, tem a fé que vai acontecer, tem a fé. Não é essa fé. É aquela fé em que você realmente acredita. Querer, poder. Sabe aquela coisa que você quer, você acredita? É o que você falou da energia. Da energia. Da mente. Da O poder mente. da mente. Exato. Porque é tudo mental. E o universo, ele responde, pessoal. O universo, a fonte, ela é neutra, ok? Ela é neutra. Parece meio complicado. Mas, dentro da natureza, existem seres que são chamados de seres elementais. Já ouviram falar? Já. Seres elementais são seres que não têm consciência. Eles não sabem distinguir o que é bom do que é ruim. Então, se eu chamo um ser elemental e peço para ele uma coisa boa, ele vai fazer. Se eu chamo um ser elemental e peço algo ruim, ele vai fazer. Por quê? Porque ele não distingue o bem do mal. Ele não tem essa distinção, ele só faz. Esse éter universal é igual. Depende do quê? Da nossa emissão de pensamento. Nós emitimos pensamentos criativos. Deixa eu dar um exemplo melhor. É complicado esse assunto para falar em meia hora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo material que aí todo mundo entende. Por exemplo, você quer um carro, tá? Você quer um carro. E aí você fala, eu quero um carro, porque eu estou cansada de andar de Uber, eu estou cansada de andar de ônibus, eu estou cansada de andar a pé, eu não aguento mais, eu preciso de um carro. Tá bom, você pode ter um carro, mas você vai ter um carro que vem todo arrebentado, cheio de mecânica para fazer funilaria e tal. Aí você fala, poxa vida, olha o carro que eu... Por quê? Porque você não fez um pedido coerente. Quando você quer alguma coisa, você precisa saber o que você quer de fato. Eu quero uma Mercedes branca, com bancos de couro vermelho, Tá pedindo demais. com aquele painel. Menino, não pode pensar assim. Painel eletrônico. Com aquele painel maravilhoso, cheio de pisca-pisca e não sei o quê. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado. Você tem que projetar o que você quer direitinho. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa com 3 quartos, grandes, uma sala enorme, uma cozinha legal, porque eu quero receber a minha família. Aí você projeta aquela casa com uma piscina. Aí você projetou a casa? Projetou. Depois que você projeta, você precisa sentir. Como se você já tivesse aquilo. Você vai sentir a sua família chegando, seus amigos, todo mundo reunido, você fazendo aquele vinho quente, aquela pipoca, sabe? Quentão e tal. E você vai projetando isso na sua mente.
Porque o universo, ele entende o quê? Aquilo que você sente. Aquilo que você sente. E quer. O seu sentimento que você quer de fato. Chama que vem. Chama que vem. Então isso é muito importante que as pessoas entendam em todos os sentidos da sua vida o que você quer. Logicamente, para que você consiga coisas boas do universo, não é barganha não, tá? Porque não existe barganha. Ah, eu te faço isso, você me fazer aquilo. Né? Se você me fizer isso, eu vou dar uma vela de 2 metros. Não, isso não existe. Existe para nós, que somos pequenos. Para eles não, eles não precisam de vela, eles não precisam que você se rasteje, não precisa de nada disso, tá? Eles querem o nosso sentimento, eles querem que nós nos transformemos como seres imortais que nós somos. E que a gente saia dessa vida pequena que a gente tem, desses pensamentos medíocres que a gente tem, que a gente cresça, que a gente expanda a nossa consciência, que a gente veja, enxergue coisas maiores, espere coisas maiores, porque existem coisas maiores esperando por nós. Muitas coisas. Desconhecemos. Desconhecemos. Para começar, conhecemos o Brasil. Fora do Brasil. Nossa maravilha. Desconhecemos muita coisa, né? Mas nós podemos, né, nos colocar à disposição disso, certo? Nós já estamos em cima, 8h30, eu quero falar uma coisa bem rápido. Eu tenho uma conhecida, e ela conversando comigo, uma pessoa muito inteligente, sabe? Conversando comigo, ela me disse o seguinte, que ela está viciada em seguir uma pessoa que é influencer. Ela falou, olha, eu estou viciada em seguir tal influencer. Você já ouviu falar? E eu sinceramente vou dizer para vocês, eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Só que ela tem milhões de seguidores. E eu falei para ela, mas o que você aprende com isso? Você aprende alguma coisa seguindo essa pessoa? Tal? Não, é que ela fala da vida, ela fala disso, ela fala de beleza, de não sei o quê, fala dos filhos e tal. Gente, eu não estou aqui fazendo crítica, tá? Eu estou fazendo um comentário para vocês entenderem que a vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de escolhas. E desde que a gente faz a escolha, nós temos que nos responsabilizar por ela. A responsabilidade é nossa. Causa e efeito. Quando os efeitos vêm, a tendência é a gente terceirizar. É falar que foi fulano por causa de ciclano, foi minha mãe, foi meu pai, né? Foi o Lula, foi o Bolsonaro. Sabe, a gente terceirizar porque Deus quis. Você acha que Deus quer o mal por uma criação dele? Não. De jeito nenhum. Mas ele também não interfere porque ele não pode interferir no livre-arbítrio de uma criatura dele. Porque senão a criatura não evolui, não cresce. Então são muitas coisas a serem ditas em tão pouco tempo, mas é um assunto muito especial. E eu quero muito que vocês pensem nisso, que vocês são criadores, co-criadores de tudo na vida de vocês. Se alguma coisa não está bem agora, pode ser transformado. Qualquer coisa pode ser transformada. E tudo que ouvimos, desculpa, Sim? serve para nós mesmos. A gente já estamos mudando de ouvido falar. Sim. Isso aí é aprendizagem. Sim. Podemos mudar sim, também. Sim. Então, eu acredito que a minha missão é essa, né? Eu entrei nessa
sem querer. Eu era muito novinha quando me colocaram no palanque para falar, né? E desde então eu venho falando. Mas eu acredito que é minha missão. Mas a pessoa que mais tem que aprender sou eu mesma. Né? Eu acho que quando as pessoas que estão aqui, ó, de branco, nós não somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário, nós somos os maiores devedores. É por isso que nós estamos aqui doando amor, doando energia, para ver se a gente consegue recuperar um pouquinho as nossas faltas, né? Então depende de cada um de nós, tá bom? Daqui a pouco eu tomo bronca, então eu espero que tenha entrado alguma coisinha bacana aí, né? Vocês internalizem isso e vamos lá, vamos mudar. Vamos co-criar. E depois vocês me falam, pessoal, outra vez que eu vier, me falam, olha, aquele dia você falou, eu co-criei tal coisa, deu certo. Eu quero ouvir, eu quero saber que está dando certo. Tá bom? Muito bem, queridos, então vamos relaxando o nosso corpo e a nossa mente. Agradecendo por essa espiritualidade querida que nunca nos desampara e que nesse momento estão aqui abraçando a cada um de vocês, trazendo conforto, trazendo restauração, trazendo aquele carinho que só eles, nos conhecendo como conhecem, podem trazer. Vamos elevando os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria, a mãe de todos nós, desse planeta. E a ela dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos da luz. Fiquem todos em paz.